Amém. Vamos dobrar nossos joelhos, toda a igreja. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Deixa Deus falar com você nessa manhã. Comece falando com Ele, dizendo a Ele que você oferece o seu coração para que Ele possa trabalhar. Eu convido você que pode, se ajoelhe, se não pode, fique na sua posição e deixa Deus encher a sua vida. Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã de oração, Senhor, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá. Senhor, nós agradecemos, Deus, porque o Senhor é fiel. Nós colocamos a nossa vida, Pai, na sua presença. Deus, nós colocamos, Deus, a nossa vida diante da tua face. Senhor, nós agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Ó Pai, a tua palavra disse que esse é o dia que o Senhor fez e que nós devemos nos alegrar nele. Senhor, a tua igreja se dobra diante da tua santa presença. Ó Deus, a tua igreja se curva diante do teu poder, diante da tua onipotência, diante da tua onipresença e diante da tua onisciência, Pai. Deus, nós agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Senhor, nós colocamos a nossa vida na sua presença, colocamos a nossa família na sua presença. Ó Deus, colocamos cada pessoa presente, ó Deus, diante da tua face, cada família representada diante da tua face. Colocamos toda a igreja Ignis Dei diante do Senhor, ó Pai. Colocamos as igrejas de Portugal e da Europa e de todo mundo na tua presença. Senhor, nós oramos, Pai, abençoando esta nação. Oramos pelo presidente da República, ó Deus. Oramos, Deus, pelas autoridades constituídas nesta nação. Abençoamos, Deus, as fronteiras portuguesas. Ó Deus, os trabalhadores, ó Pai, de todos os segmentos. Ó Deus, nós abençoamos, Deus querido, e pedimos em nome de Jesus Cristo a prosperidade do Senhor para esta nação. Acima de tudo, Pai, a salvação, o avivamento espiritual, meu Deus, que o Senhor prometeu à terra. Deus, nós abençoamos aqueles que nos assistem pela internet, meu Pai, indiferente de onde estejam. Ó Deus, abençoamos a África, o Brasil, abençoamos, ó Deus, aqueles que nos ouvem, aqueles que cultuam o Senhor juntamente conosco, ó Pai, através das redes sociais. Meu Deus, se alguém estiver triste nesta manhã, que seja renovado com a alegria do Senhor. Ó Deus, se alguém está enfermo, Deus, que haja cura do Senhor, aleluia, na vida das pessoas. Ó Deus, se alguém está desanimado, meu Pai, que haja o ânimo do Senhor na vida dessa pessoa. Se alguém não sabe o que fazer, que o teu Espírito, ó Deus, dê direção a essa pessoa. Ó Deus, a tua igreja te adora, a tua igreja te louva, a tua igreja te engrandece, te enaltece. Ó Deus querido, tu és eterno, o seu trono subsiste pelo século dos séculos, ó Deus. Os reis passam, os governantes passam, os presidentes passam, líderes de nações passam, mas o Senhor permanece inalterável no teu trono. O Senhor permanece, ó Deus, soberano. Ó Deus querido, nós te glorificamos, te rendemos glória nesta manhã. Ah, meu Deus querido, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Deus, recebe esse culto nesta manhã, recebe, Deus, o louvor que será ministrado ao teu nome. Recebe, Deus, esse sacrifício desta manhã.
Deus, usa aquele que vai ministrar a tua palavra, que haja um renovo espiritual surpreendente aqui nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que acima de tudo, meu Pai, o teu nome seja exaltado e glorificado. Deus, nós invocamos uma porção dobrada do teu Espírito Santo aqui sobre nossas vidas nesta manhã. Nós invocamos, Deus querido, a unção que despedaça o jugo. Invocamos sobre nós, ó Pai, a força de 1000 homens, Deus, que vem através da tua palavra. Santo, santo, santo é o Senhor. Glorificado e exaltado seja para sempre o nome do Senhor, ó Deus. Te engrandecemos e te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu te convido a aplaudir Jesus com alegria e glorificar o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Dê um aplauso a Jesus nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Você quer que Deus derrame a sua glória na sua vida? Amém? Fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor derrame a tua glória na minha vida. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Dê lugar ao Espírito Santo. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Louvado seja Deus. O meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Glória a Deus. Deixa a glória de Deus encher a sua vida. Deixa a glória de Deus encher a sua casa. Aleluia. O meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama
derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios deste amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios deste amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios deste amor. Glória a Deus, aleluia. Derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios deste amor. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus com alegria. Que a glória de Deus enche o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaude Jesus porque Ele merece. Louvado seja Deus. Irmã, vem aqui. Glória a Deus. Nós temos a honra de termos conosco nessa manhã a irmã Esther. E ela vai estar adorando o nome do Senhor juntamente conosco nessa manhã. Eu peço à igreja que se envolva nessa nuvem de glória que já está nesse lugar. E os cantos que você souber, cante. Solte a sua voz. Hoje é um dia muito especial, é uma manhã de muita alegria. Estamos a comemorar a Páscoa. Estamos aqui relembrando todo o sacrifício de Jesus por nós, né, irmã Esther? E nada melhor do que o corpo do Senhor junto, reunido para isso. Que o Senhor possa te usar grandemente. Amém? A paz do Senhor para todos os irmãos. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Pra reconhecer que nada tem e tudo é teu. Quero te adorar, Ainda que a figueira não floresça. quero me alegrar, Mesmo se o dinheiro me faltar. a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel,
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que todas as minhas necessidades hão de ser supridas em glória, pois tu és fiel, tu és fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti.
Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor continue a abençoar esse casal lindo, lindo na obra do Senhor e lindos também, né? Deus continue abençoando a vida de vocês.
Crianças e adolescentes, tomem o lugar de vocês. Todos os domingos nós fazemos essa oração pelos nossos filhos. E você que não está com seu filho, seu sobrinho, seu neto, aqui perto de você, não somente os seus parentes, mas também aquelas crianças que você ama e que você tem um desejo muito grande de ver a obra do Senhor completa nesses corações. Agora é só você levar o seu pensamento ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é Deus de perto e que Ele é Deus de longe. É muito bom tê-los aqui. Vocês são a igreja do Senhor. Igreja, vamos estender a mão para eles, as mãos santas. A Bíblia diz para nós levantarmos mãos santas, para nós abençoarmos. E vamos abençoar com toda a nossa força. Vamos declarar a palavra do Senhor sobre a vida deles, amém? Diga comigo assim, crianças e adolescentes, nós abençoamos vocês. Nós liberamos vocês para prosperar. Vocês são bênção, vocês são luz, vocês são sal nessa terra. E por onde vocês forem, tudo que vocês tocarem, aonde os pés de vocês pousarem, seja abençoado. Em nome de Jesus. E que vocês tragam vidas para o Senhor Jesus. Amém? Agora vamos abençoar a igreja. Igreja, nós abençoamos vocês com toda a sorte de bênção nas regiões espirituais, em Cristo Jesus. Nós liberamos vocês para serem bênção, para serem prósperos e para trazer a luz de Jesus sobre essa terra. E lembrem-se que nós estamos a observar. Amém? Pastor? Glória a Deus. Pode tomar seu lugar, irmão? Nós vamos ser ministrados. Mas eu quero apresentar as pessoas que estão conosco. Amém? Deus. O microfone aqui está com problema de junta. Irmãos, nós temos conosco aqui o irmão Tiago, o diácono Tiago, né? Chegou agora do Brasil. Tem muita gente chegando, né, irmãos? Glória a Deus. E todos serão abençoados em Portugal. Amém? Você crê nisso? Quando nós entramos aqui, a gente entrou assim, travado, né? Tudo novo, conhecia nada. Aí Deus vai abençoando, vai abrindo as portas. É assim que o Senhor faz, né? Irmão Tiago está ali, diácono Tiago. Ele trouxe a carta de apresentação. Apresentamos a igreja em Portugal, a igreja evangélica, Assembleia de Deus no Brasil. Apresentamos a Assembleia de Deus em Portugal. O irmão Tiago, olha, o pastor dele é o José Fábio. Essa carta aqui, irmãos, eu acho muito linda essa carta, porque geralmente ela atesta que a pessoa está em comunhão na igreja dele. A pessoa não chega de qualquer maneira, né? Então essa carta, o objetivo dela, nós também, nós estamos adotando esse sistema de carta. A pessoa foi embora para outro lugar, leva a carta para quem receber saber quem é a pessoa. É um norteamento. Então aqui o pastor dele local, o pastor Reginaldo, está aqui assinado, glória a Deus. Tiago Pereira. Tiago, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus, tá? Seja sempre próspero. Portugal, já está a ganhar euro, hein? Meu primeiro pagamento aqui em Portugal foi 140 euros, que eu não trabalhei a semana toda.
Quando eu peguei aquele dinheiro, multipliquei pelo real. Aí Deus abrindo as portas, né? E Deus não vai deixar faltar nada para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus não vai deixar faltar nada. Está aqui também o irmão Gabriel, amém? É da mesma cidade. E conhece o pastor Celestino também? Não. É, glória a Deus, o Gabriel. Ah, fica de pé, Gabriel. Sua esposa, Esther. Amém, Esther? Vocês cantam bem, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Depois vamos aprender a cantar com vocês, tá? Louvado seja Deus. Tem mais alguém nos visitando? Não, todos são daqui, não é isso mesmo? Glória a Deus. Então digam comigo assim, olha, Tiago, Gabriel, Esther, sejam abençoados em todo o tempo. Bem-vindos a Portugal. Bem-vindos à igreja Ignis Dei. Sejam bem-vindos. E onde vocês pisarem, seja abençoado. Sejam prósperos nesta nação, em todas as áreas da vida de vocês. Amém? Glória a Deus. O pastor Emanuel. Então, pastor, o pastor vai ministrar hoje, amém? Pastor Rony é uma benção, a gente chama de Rony, mas é Emanuel, né? Emanuel, Deus conosco, o pastor está aí já com a gente 2 anos, né, pastor? É uma benção, ele, a esposa dele, né? Não precisa falar que todo mundo que conhece sabe, né? O pastor é um obreiro incansável na obra do Senhor. Vai ministrar a palavra hoje, depois nós vamos participar da ceia, tá? Vamos ter ali uns sorteios também. Vamos sortear a Mercedes hoje, pastor? A Mercedes é para... Então, estende as suas mãos aqui. Vamos orar pelo pastor. Deus, nós apresentamos a vida do pastor Rony ao Senhor nesta manhã, meu Pai. A nossa oração, Deus, é que o Senhor continue usando a vida dele como o Senhor tem feito. Deus, a nossa oração é que ele seja boca profética nesta manhã e que a igreja do Senhor, ó Pai, seja alimentada como sempre o Senhor tem alimentado essa igreja com a palavra poderosa do Senhor. Deus, colocamos o teu servo, o teu filho, na sua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças e paz do Senhor Jesus. Eu acho bonito quando um cristão, ele vem de uma outra igreja, ele traz a sua carta. Isso é fundamental para olharmos para ele e dizer assim, realmente você é um homem de Deus. Porque o pastor sabe muito bem quem são as suas ovelhas. Se ele vê que a minha ovelha ali é uma ovelha cheia de carrapicho, ele não vai dar uma carta como essa para levar um carrapicho para outra igreja. Ele vai primeiro tratar dela, ou então orientar o outro pastor quando for receber. Não é? Então, isso é muito importante em todas as igrejas, principalmente na nossa. Nós vamos adotar isso é interessante demais. Vamos ler a nossa Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 1, versículos 18 a 20. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Nós sabemos que essa semana foi a Semana Santa.
E esses 3 dias aconteceu muitas coisas nesses 3 dias. Sexta, sábado e domingo. E hoje nós comemoramos o dia de Páscoa. Se nós aprofundarmos a ideia do dia de Páscoa, o cristão não comemora o dia de Páscoa, porque é uma festa judaica isso. Nós somos cristãos da igreja primitiva. Mas nós temos a Páscoa, Jesus Cristo, que Ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Nós não comemoramos uma Páscoa. A Páscoa é uma festa de uma semana em Israel. Nós comemoramos Jesus como ressurreto, que é a nossa Páscoa. Então vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, e versículo 18 a 20, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Essa carta de Pedro está relatando aqui algo oculto ali. Ele está relatando ali um conselho. Ele está relatando aqui uma reunião na eternidade. O apóstolo Pedro afirma que durante muito tempo esse mistério ficou em oculto. Mas depois da vinda de Cristo, ele foi revelado aos homens. Porque houve uma reunião na eternidade entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Em Gênesis 1, versículo 26, dá para nós entendermos aí o que foi tratado nesta reunião. Em Gênesis 26 diz: façamos o homem como a nossa imagem e semelhança. Em um determinado tempo na eternidade, Deus se reuniu com seu Filho e com o Espírito Santo. Nessa reunião, ele delineava os séculos de existência da humanidade. Nessa reunião, ele delineava como ele iria criar a humanidade. Nessa reunião entre o Pai, Filho e Espírito Santo, ele deixava entender como ele queria que a Terra existisse, de que forma ela iria existir. De como os humanos, eles iriam sobreviver numa terra. O que eles precisariam para sobreviver? Ele pensou: o humano precisa de oxigênio, o humano precisa da lei da gravidade para ficar na terra, o humano precisa de água para sobreviver, o humano precisa de alimento para sobreviver. Então ele foi pensando, foi delineando, foi traçando os séculos de existência da história da terra. Mas ele não pensou só nisso. Ele pensou na criação do homem, ele pensou na queda do homem, ele pensou no resgate do homem, ele pensou como ele iria perdoar, ele pensou na lei que ele iria trazer por causa da desobediência do homem, como ele iria orientar o homem, porque o homem sem a lei, ele era desorientado. Deus o orientava ele, mas em aspectos ele era desorientado. A lei veio para orientar o homem. Então ele pensou: vou trazer a lei. Só que ele sabia que essa lei não iria ter como salvar o homem de uma maneira definitiva. Não tinha como a lei redimir o homem. A lei não conseguiria salvar o homem de uma forma tremenda. Se bem que a salvação na época era pela fé, unicamente pela fé. Então Deus pensou em trazer o Messias. Deus pensou também na vinda do Messias, como ele seria
como ele faria para entrar na terra. Deus pensou na sua expiação, porque através da sua expiação, os homens seriam perdoados os seus pecados. E a partir de então, Deus pensou também na igreja, como ele iria formar a igreja. Deus pensou também no retorno de Cristo. Deus pensou na grande tribulação. Deus pensou no Apocalipse e Deus pensou na eternidade. O plano de Deus foi traçado na eternidade muito antes do mundo existir. Um dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram para traçar como nós viveríamos na terra. Ele delineou tudo. A terra não existiu por um acaso. Como diz alguns cientistas, que hoje muitos já foram derrubados das suas teorias. Então, nesse determinado tempo, o Pai disse: vamos criar tudo que é necessário para a sobrevivência na terra, para os animais e para os seres humanos, para as árvores, para as vegetações, tudo. Vamos criar tudo. Então ele disse: façamos o homem conforme a nossa semelhança. A criação foi uma obra-prima de Deus. Deus pegou o homem do barro, Deus construiu o homem do barro, Deus colocou nele o fôlego de vida através do Espírito Santo e formou os seus pais para pisar na terra. A obra de Deus foi espetacular, como é registrado em Gênesis 43, versículo 7, que diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Então, qual era o significado, o sentido de Deus criar o homem? Deus não poderia multiplicar os anjos e colocar na terra? Sim. Mas qual era o objetivo de Deus para criar o homem? O objetivo dele foi para a glória dele. Nós somos feitos para a glória de Deus. Sabe, mas por que os anjos não fizeram isso? Porque Deus decidiu criar na eternidade, entre um conselho, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que iria criar o homem e a mulher. Essa criação do homem foi um espetáculo. Deus colocou as funções do ser humano. Olha só como é que Deus faz. Às vezes nós pensamos em nossa mente pequena, nosso entendimento pequeno. Nós tentamos delinear Deus, como é que é Deus. Nós tentamos colocar uma faixa dizendo Deus é assim. Mas Deus vai muito além do nosso entendimento. Deus passa do nosso entendimento. E Deus pensou como ele iria criar o homem. Deus formou o barro ali. E o barro estava ali deitado, inerte. Então, foi a vez do Espírito Santo. Entrou no homem e deu a ele o fôlego de vida. A partir do momento que ele deu esse fôlego de vida, todos os sistemas do homem, que Deus havia criado, criou vida. Sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema molecular, e assim vai. Deus juntou todas as funções para que o homem tivesse condições de viver na terra. Isso foi um espetáculo que Deus fez na natureza. Em meio a esse espetáculo de criação, em meio a essas funções espetaculares, a obra-prima, havia um risco, que Deus decidiu assumir esse risco, entre aspas. Havia um risco que o homem, como ele tinha 100% do seu livre-arbítrio, como hoje tem, Deus sabia que o homem, ele iria pecar, mas Deus deu a ele o privilégio e o poder de decisão entre o bem e o mal. Então, estava na mão do homem e da mulher a decisão do bem e do mal, que no futuro iria atingir toda a humanidade. Porém, sendo Deus onisciente, ele pensou rapidamente
Ele já tinha delineado, ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Então ele providenciou um livramento. Quando eles pecaram, o homem e a mulher pecaram, eles viram-se que estavam nus e se envergonharam. Pegaram folhas e cozeram e colocaram em si. Mas Deus, quando viu isso, matou um animal, tirou a sua pele e vestiu-os. Esse animal já era um plano delineado que apontava para o futuro. Olha como é que Deus faz. Deus já apontava para o seu filho. Após a 20ª geração, ou a geração de 7, não a 20ª geração, 10ª geração, veio 7 depois de Adão. Deus faz Noé, veio 7 depois de Noé, um porta-voz de Deus. Noé pregou o evangelho ali, dizendo que Deus iria destruir a terra se o povo não se arrependesse dos seus pecados. Porém, o povo não se arrependia dos seus pecados. E como já havia sido traçado na eternidade que Deus iria ordenar criar uma arca, Deus ordenou a Noé criar uma arca, construir uma arca. E essa arca iria salvar a sua família, as 8 pessoas lá dentro. Deus sabia que a humanidade não iria aceitar, iriam ridicularizar tudo isso. Mas Deus mandou construir uma arca, porque essa arca já era um plano traçado na eternidade, porque essa arca, ela apontava para Cristo. Tudo na Bíblia, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, tudo vai se completar. Nada nós pegamos na Bíblia como um aleatório, como um único versículo que eu posso formar uma doutrina, mas tudo está encaixado, tudo tem uma resposta. Se nós queremos uma resposta, a Bíblia tem. A Bíblia ela responde por ela mesma. Nós não podemos criar expectativas ou criar uma resposta da nossa cabeça, porque a própria Bíblia diz. Depois de Noé vem a 20ª geração. Um homem chamado Moisés. Deus levantou esse homem lá no Egito para livrar o seu povo. O povo já passava ali 430 anos de escravidão. E Deus levantou esse homem. E Deus deu a ele a lei. Essa lei ela foi ditada pelo próprio Deus. Eram regras a seguir, como ele queria que o homem fosse orientado. No entanto, essa lei, ela era apenas uma sombra do futuro. É o que está escrito em Hebreus 10, versículo 1, que diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Deus já sabia que a lei não iria aperfeiçoar o homem, por isso que ele já tinha traçado um plano para o futuro. E um detalhe impressionante nessa lei, é que nessa dispensação da lei, havia uma observância do Cordeiro Pascal. Em Êxodo capítulo 12, versículo 5 diz: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Existia um critério para esse cordeiro. Ele teria que ser um macho, teria que ser novinho, de um ano, teria que ser sem mácula, sem nenhum defeito, e ele teria que ser imolado. Ele não poderia ser quebrado o pescoço, ele não poderia ser morto com uma machadada, não. Ele tinha que ser imolado, e o seu sangue teria que ser espargido sobre o altar. Isso Deus já havia planeado ali no Êxodo, ali em Gênesis e Êxodo, Levítico e Deuteronômio, no Antigo Testamento, porque já apontava para o futuro. Tudo Deus tem algo traçado. Não é nada novo, não existe nada novo. Existem igrejas, em algumas denominações, que querem inventar coisas que a Bíblia já não registra.
Esse cordeiro tinha uma finalidade de quê? De apaziguar a ira de Deus. Porém, ele não tinha condição de aperfeiçoar os adoradores. Em Hebreus 10, 4 diz assim: é impossível que o sangue de touro e bode remova pecado. Portanto, mesmo com o sacrifício dos animais, mesmo com o seu sangue derramado, não podiam perdoar o pecado. Apenas apaziguava a ira de Deus. Então Deus, na eternidade, já sabia. E nessa reunião, Ele planeou algo no futuro. Então, na 38ª geração, nasce o Messias. Esse nascimento foi muito analisado. Nenhum erro poderia ser cometido. Porque se houvesse um erro nesse nascimento, tudo iria abaixo. Foi aí que entrou o clímax do plano de Deus na eternidade. Então, nada poderia dar errado. Porém, alguém falou: o que faremos então? Como nós faremos para resgatar o mundo ou os homens? Porém, Deus, com a sua sabedoria, olha para o seu filho e diz: a quem enviarei? Quem irá ir por nós? Essa pergunta ela foi uma pergunta direta, mas com convicção que iria receber uma resposta honesta. É o que aconteceu em Hebreus 10, que registra: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus meu. Aqui ele fala: um corpo me preparaste. Aí tem um detalhe: como seria esse corpo? Quem seria essa pessoa? Não poderia ser um anjo, que poderia ser que um dos anjos não conseguiria completar a obra, visto que Deus foi traído por Lúcifer. Não poderia ser um homem, porque um homem nascido do pecado não poderia ser sacrifício, não poderia ser a nossa propiciação. Então o plano tinha que seguir conforme a narrativa da lei. Nada poderia fugir do que estava escrito. Então o pai olha para o filho e o filho diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nesse exato momento dessa decisão do filho, ele renuncia. Tudo isso, irmãos, foi na eternidade. Não foi no tempo, no nosso tempo Kairos. Foi na eternidade. E o filho, nesse exato momento, ele renunciou o seu trono, renunciou a sua glória, renunciou a sua deidade, renunciou o seu status. É como está escrito em Filipenses 2, versículos 5 a 8, que diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. No entanto, apesar dessa decisão, tinha um problema. Como que um espírito iria se tornar carne? Como que um Deus iria se tornar a sua própria criatura? Como que um homem iria nascer de uma mulher sem se contaminar com o pecado? Como que o Filho de Deus
iria descer como se fosse o filho dos homens. Como que ele iria nascer no ventre de uma mulher sem ser por auxílio de um sexo oposto? Está aí a incógnita. Como eles fariam isso? Em nossa mente pequena, em nosso raciocínio, mesmo que nós tivéssemos a mente de Albert Einstein, nunca ele iria ter esse plano. Nunca ele iria conseguir fazer um espírito virar carne, um Deus virar homem, um ser supremo virar uma miséria, uma criatura comum. A ciência conseguiu fazer a clonagem de animais, mas não conseguiu além disso, porque as mentes dos seres humanos são limitadas, os seus raciocínios são limitados, muito diferente do Criador, porque Ele é onisciente. A partir desse incógnita, entra em cena a terceira pessoa da Trindade. Em Isaías 7, versículo 14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Em nossa visão, o Espírito se tornar carne, o Deus se tornar servo, isso é uma colisão com a natureza. Uma colisão com o nosso raciocínio. Isso foi até uma colisão com a natureza e o raciocínio de Maria, porque ela disse ao anjo: mas como eu vou ter um filho se eu nem sou casada? Se eu não tenho um homem ao meu lado? Mas o anjo disse a ela: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sombra dele. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Entra em cena o Espírito Santo. Se vocês observar todo o plano de Gênesis a Apocalipse, a Trindade está ali. Tudo é feito por meio dele. Tudo é feito através deles. E o conselho eterno deles sempre culmina. Sempre se realiza. Depois de alguns 9 meses, nasce o Messias. Um espetáculo ali. Uma colisão com a natureza. A Virgem dá a luz ao finito e ao mesmo tempo ao infinito. A Virgem dá a luz ao tempo, ao mesmo tempo um atemporal. A Virgem, ela dá a luz ali ao mortal e ao imortal. A Virgem dá a luz ali ao divino e a um ser limitado. A Virgem dá a luz ali a um homem 100% homem e um 100% Deus. Imaginem a Virgem trocando a fralda do Deus dela. Como seria o sentimento dela trocar a fralda, colocar as vestimentas, dar banho no próprio Deus dela? Acho que isso virou um nó na cabeça dela, mas o anjo a preparou para isso. O Filho de Deus nasce na terra. Mesmo no seu nascimento, nenhum homem, se você observar na Bíblia, você não vê um sacerdote, você não vê um escriba ou um levita que foram lá no seu nascimento para cantar, para glorificar, nada disso. Vocês vê magos do extremo oriente que Deus chamou para ter com ele. Somente os magos entenderam a mensagem de Deus. A Bíblia toda relatava o nascimento do Messias, mas nenhum sacerdote, nenhum levita foi lá, porque eles não o compreendiam.
Ninguém poderia imaginar que Cristo iria nascer naquele exato momento, porque estavam desapercebidos. Ninguém poderia imaginar duas naturezas juntas, natureza espiritual e natureza física. Ninguém poderia imaginar como planear o encontro dessas duas naturezas. Apenas aquele que criou tudo e que é onisciente, que planeou isso na eternidade. Agora, Deus fez a sua ação, o Espírito Santo fez a dele, agora é a vez do Filho. O Filho entra em cena, ele nasceu, ele cresceu, se tornou homem, fez a sabatina dos judeus aos 12 anos, fez tudo como homem. Ele não poderia pecar. Essa era o que estava falando, foi falado na eternidade. Cristo ele não poderia ser contaminado com o pecado. Ele sofreu suas tentações, sofreu tentação como nós, mas ele não pecou, porque se ele pecasse, tudo isso era inútil. Tudo isso aqui nós estamos fazendo não existiria, porque ele tinha pecado. Mas como ele não pecou, ele foi fiel até a morte. O objetivo deveria ser alcançado, custe a que custar. Cristo tinha que ir até o final sem pecar. A ideia do plano traçado na eternidade é que tudo isso deveria ser passado para que o homem alcançasse misericórdia. Chega então o momento mais sublime. Enquanto Jesus Cristo estava lá no Getsemane, no jardim do Getsemane, angustiado, descendo gotas de sangue, orando ao Pai, suplicando a Ele, um homem dos seus discípulos o traía por 30 moedas de prata. No exato momento que Jesus Cristo estava ali com seus discípulos, chegou uma multidão com porretes. E Judas disse a um dos homens: aquele que o beijar, esse é o Cristo. Então Judas veio e o beijou na sua face. E os homens pegaram Jesus e o levaram para o Sinédrio. Jesus passou a noite ali, conversando com os magistrados, defendendo a sua fé. Após ele passar por esse Sinédrio, ele foi condenado ao Calvário. Foi condenado à morte por crucificação. A morte por crucificação era um julgamento terrível, era uma condenação terrível, que era dado apenas para criminosos perigosos. Jesus Cristo, sem ter feito nada, salvou, libertou, curou. Ele foi condenado como o criminoso mais perigoso e passou pela morte de cruz, crucificados as mãos e os pés, foi chicoteado, uma lança ultrapassou o seu ventre, foi colocada uma coroa de espinho na sua cabeça. Por que ele fez isso? Porque havia um plano na eternidade. Ele deveria cumprir esse plano. E esse plano era exclusivamente para salvar-nos. Em Isaías 53, ele relata o sofrimento de Jesus Cristo. Ele diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquedores, não abriu a sua boca. Jesus Cristo foi levado à cruz, e lá pregado na cruz, lá no Calvário, ele executa o plano traçado na eternidade. Como cordeiro sem mácula, cumprindo assim um vislumbre do Antigo Testamento, que na época quando Deus ordenou matar o cordeiro,
Deus determinou como seria a Páscoa. Páscoa em hebraico é passar, significa passagem. Quando Deus ordenou isso, essa instituição da Páscoa, o povo de Israel estava ali aflito, estavam ansiosos, estavam desesperados para sair, estavam todos prontos para sair. Deus já tinha derramado as 9 pragas no Egito. Essa era a última praga, era uma noite escura, uma noite fria, e nesse exato momento, lá no Egito, Deus ordenou: olha, mate um cordeiro, e pegue o sangue do cordeiro, e esparge na janela, nos umbrais das janelas e das portas, e comam aí o pão sem fermento, e todos juntos em família, porque hoje à noite, o anjo da morte irá passar no Egito, e aquele que não tiver o sangue nas suas portas e nos seus umbrais, eu matarei o primogênito desta casa. E assim foi. Nessa noite, na véspera da saída do Egito, o anjo da morte passou no Egito, e todas as casas que ele não encontrou sangue nas suas portas e na sua janela, ele matou. O primeiro homem da família. Esse sangue nos umbrais era um vislumbre de Cristo. Assim como o sangue do cordeiro ali, o do cordeiro animal, salvou os judeus da morte dos seus primogênitos, Jesus Cristo, quando foi erguido na cruz e pregado com os cravos, o seu sangue que foi derramado na cruz, foi para nos salvar da morte eterna. Foi para nos salvar da condenação eterna. Existem muitos que estão dormindo, achando que a Bíblia é isso que ele pensa, ou isso que ela pensa, mas a Bíblia diz que nós necessitamos de salvação, que nós pecamos todos os dias e necessitamos ser salvos. Depois de Adão, todo homem que nasceu em pecado. Toda mulher que nasce em pecado. Por isso que necessita do sangue de Cristo. Chega então a hora da morte. As trevas cobrem a terra. Ali naquele exato momento. Quando Jesus Cristo morre, as trevas cobrem a terra. Há uma notícia no mundo espiritual: o Filho de Deus morreu. Satanás se alegra no exato momento, fica feliz, porque ele é a cobra que mordeu o calcanhar, como está escrito lá em Gênesis. Olha só como é que aponta para cá, para o Novo Testamento. E todo mundo espiritual da maldade ficaram entusiasmados, alegres, contentes, porque o Filho de Deus morreu. Só que entra em cena novamente o Espírito Santo. O Espírito da vida, ele entra no sepulcro de Jesus, e ali ele ressuscita Jesus, porque a morte não o deteve. E com a sua ressurreição, ele tomou para si o direito de todas as vidas, porque as vidas até a morte de Cristo, a morte reinava. Mas com a ressurreição de Cristo, Jesus Cristo tomou para si tudo. Diz a palavra de Deus que todo poder nos céus e na terra foram dados a Ele, porque Ele ressuscitou. Se Ele tivesse morto, passado pelo todo esse sacrifício, e não tivesse ressuscitado, não adiantaria nada isso. Na sua ressurreição, a morte, ela é tragada. Na sua ressurreição, todo poder é dado ao ressurreto. Na sua ressurreição, os cativos são libertos. Na sua ressurreição, o sol da esperança nasce para os homens. Paulo registra em Colossenses 2, versículo 13 a 15, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo,
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou toda escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado todos os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando na cruz. Tínhamos uma dívida, e essa dívida deveria ser paga. Essa dívida só deveria ser paga com a morte. E todo homem foi designado a morrer. Porque todo homem sem Deus, ele é inimigo de Deus. Não há um homem, mesmo que ele faça muito bem na terra, ele é uma pessoa bondosa, não existe esse homem, ele é inimigo de Deus. Não havia outra maneira de reconciliar o homem com Deus se não for através de sangue. Senão não através da morte de Cristo. Não havia. Somente através da morte de Jesus Cristo reconciliaria o homem com Deus. Somente a Trindade poderia consumar esse ato. Nenhum outro anjo, nem homem, ninguém poderia fazer isso. O resultado do propósito eterno de Deus, o resultado desse sacrifício de Deus, o resultado da morte de Cristo, foi exclusivamente para reconciliar o homem com Deus, para salvar o homem, para libertar o homem, para que o homem não fosse condenado à morte eterna, para que o homem não fosse condenado à escravidão eterna. Deus resgatou o homem, Deus pagou a nossa dívida que nós tínhamos diante de Deus, com o seu sangue, com a sua morte. Portanto, irmãos, a Páscoa não tem nada a ver com chocolates, não tem nada a ver com coelhinhos. A Páscoa tem a ver com sangue, a Páscoa tem a ver com sofrimento, a Páscoa tem a ver com liberdade, a Páscoa tem a ver com salvação, a Páscoa tem a ver com uma morada eterna no céu. A Páscoa tem a ver com confissão dos nossos pecados. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Em outra passagem da Bíblia diz, veja como a Bíblia, uma responde a outra. Nós não podemos só pegar um versículo e fazer daquilo nossa regra. Não, a Bíblia diz: se aquele que confessa o seu pecado e permanece novamente no pecado e volta ao pecado, ele não alcança a misericórdia. Mas aquele que confessa e deixa o seu pecado, esse alcança misericórdia. Não adianta você ficar pedindo perdão todos os dias ou todas as ceias para você ceiar e você continuar pecado. Você está se condenando ao inferno. Não adianta isso. A Bíblia é clara. Se nós decidimos com Deus, se nós somos salvos, nós pecamos por quê? Por acidente. Nós não pecamos por vontade própria. Diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz assim: aquele que anda em pecado, aquele que peca todos os dias, não é filho de Deus. Ponto final. Somente os filhos das trevas pecam todos os dias. Somente os filhos das trevas só se lembram dos seus pecados na hora da ceia. Somente os filhos das trevas só se lembram dos seus pecados quando entram na igreja. Somente os filhos das trevas não andam em santidade. É necessário pedir perdão e deixar os nossos pecados para trás e seguirmos uma vida reta e de justiça. Não adianta você ceiar. Isso não vai te levar para o céu. Não adianta você comer o pão, o sangue. Isso é um simbolismo da morte, do sangue de Cristo e do seu corpo. É isso que significa. É uma memória. Isso não vai curar tuas feridas. Isso não vai curar suas mágoas. Isso é apenas uma memória da morte de Cristo. Converta-se agora. Peça perdão dos seus pecados.
Seja uma pessoa diferente. Seja um homem e uma mulher diferente. Peça de Deus orientação. Porque Deus vai te orientar. Deus vai te salvar. Deus, o seu sangue ainda tem poder para limpar os teus pecados. O sangue de Cristo ainda tem poder para purificar-nos. Mas não convém que eu permaneça no pecado. Amém? Aleluia. Antigamente as pessoas mudavam de vida, hoje as pessoas mudam de igreja, né? Acho que está tudo bem. Não adianta. Eu trabalhei numa igreja que eu ficava observando. Ia lá um pastor fazer trabalho de libertação, toda sexta-feira, pastor. E ele chamava, o povo vinha para frente, todo mundo caía. E ele orava, dava, o demônio foi embora, todo mundo liberto. Na outra sexta-feira, a mesma coisa. Mesma coisa. Um dia eu falei para os irmãos, falei, olha, não adianta. A verdadeira libertação é a prática da palavra de Deus. Não adianta, irmão. Eu sempre falo que isso aqui que a gente faz é o mais fácil. Ser cristão aqui é o mais fácil. Nosso desafio é todos os dias. Quando o pecado bate a porta, né? Quando alguém provoca, a gente sente vontade de reagir, né, Gabriel? Tem hora da vontade de pegar pelo pescoço. É assim, mano, tem hora da vontade. A gente não faz é porque o Espírito Santo sossega o leão. É assim? Mas é parar de pecar. Jesus curou uma pessoa e disse, para de pecar, para que não te aconteça coisa pior. Amém? Diácono Tiago, vem aqui, querido. Passa, pega o pão. Chega mais para cá para aparecer na televisão, ó. Vem. É o Tiaguinho, pastor. Glória a Deus. Nós vamos participar da ceia, tá? Para quem é a ceia do Senhor? É para aqueles que são batizados nas águas, tá? O batismo é um sinal que a pessoa dá a Deus e ao mundo, que ele se arrependeu, que ele mudou de vida. E através do batismo, ele se torna membro do corpo de Cristo. Ele se batizou. Ele disse aos homens que ele está arrependido dos pecados dele e que ele quer mudar de vida. As pessoas chegavam e eram batizados. João Batista batizava as pessoas, porque através do batismo as pessoas diziam, eu estou entregando minha vida para Cristo. Eu quero que a minha vida seja dirigida por Cristo. Lembrando, igreja, que batismo não salva ninguém, tá? Tem muita gente batizada que vai para o inferno. Você pode ter certeza. Por quê? Porque as pessoas confundem salvação com algumas práticas. Tem coisa que é aqui para a terra. Ah, agora eu batizei, eu estou salvo. Continua perseverando, porque o batismo em si não te salva. A Bíblia diz que quem crer e for batizado. Crer na língua original significa continuidade de intimidade com Deus. Porque, eu creio em Deus o suficiente? Não. Esse crer, que as pessoas, a maioria fala que crê, até o diabo crê. A Bíblia diz que os demônios creem e chegam a estremecer. Os demônios têm mais respeito com Deus do que muita gente. O crer em Deus é, como diz o profeta, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, é completo. A vida espiritual é completo. A gente precisa todos os dias. Amém? Nós vamos orar pelos elementos da ceia. Alguém podia chamar, por favor, aqui as pessoas que estão na sala? Porque nós vamos participar e já vamos encerrar. Faz favor. Estende suas mãos para cá. Senhor, nós consagramos ao Senhor esses elementos usados na cerimônia da ceia. Nós temos aqui, Pai, um pão comum
e um sumo comum. Mas, através da oração da tua igreja, nós aprendemos que esses elementos tornam-se símbolo do corpo e do sangue de Cristo. A simbologia do nosso Salvador. Deus, e que eu tenha discernimento para participar. Nós sabemos, Deus, que precisamos discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor, Pai. É saber quem é o Senhor. É ter conhecimento de quem é o Senhor, de para que o Senhor veio, qual o objetivo da sua vinda aqui na terra. Isso é discernimento do corpo do Senhor. Eu saber, Pai, que eu sou de Jesus e como tal eu posso participar, aleluia, do corpo de Jesus Cristo, teu Filho. Senhor, que a tua bênção esteja sempre conosco, todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu fazer a leitura aqui, os obreiros vão distribuir os elementos da ceia. Daqui a pouco nós vamos sortear aqui uns presentes. A gente sempre sorteia aqui alguns presentes, né? Você que tem a sua Bíblia, abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olha o que é que Paulo diz, preste muita atenção na palavra de Deus, para você não ficar confundido. Diz assim a palavra do Senhor: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha o objetivo da Santa Ceia. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Qualquer que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente, pessoas que estão em pecado e estão bem com isso, bem entre aspas. Há pessoas que estão em pecado e para eles está tudo bem. A Bíblia diz: o mundo jaz do maligno. A palavra jaz significa descansa. Ou seja, o mundo descansa no maligno. As pessoas dizem: não dá nada para mim, está tudo bem, e continua. A Bíblia diz: quem é puro, purifique-se mais, e quem é sujo, suje-se mais. Isso é ser indigno do corpo do Senhor. E essas pessoas estavam na igreja de Corinto, estavam lá entre os irmãos. Mas só que Deus conhece o meu coração e conhece o seu. Tá? Deus sabe muito bem quem é digno de participar e quem não é digno. Quem participar indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem. Escuta uma coisa, pastor não tem que vigiar você. Até porque eu não tenho tempo para ficar vigiando ninguém. Pastor não vigia ninguém. Imagina o pastor 24 horas vigiando você. Isso não funciona. Não precisa nem comentar isso que não funciona. Né? Examine-se, pois, o homem a quem? E o que é que nós fazemos? Aí eu vou examinar o pastor, está errado. Aí o Tiago examina o Gabriel. Não, eu examino a mim mesmo. E após o exame, após a análise, o apóstolo Paulo disse: assim, coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. Por isso há entre vós, Paulo está escrevendo para a igreja, irmão. E isso é para nós, foi para Corinto, é para nós, vai ser sempre para as igrejas. Por isso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, tá? Então essa é a palavra de Deus. Então, mediante a palavra de Deus, mediante o que Paulo ensina, aí você faz um exame da sua vida e você decide participar ou não da ceia do Senhor. Lembrando que Deus é misericordioso. Enquanto houver arrependimento, haverá o quê? Perdão. Amém? Então, seja abençoado. Pode distribuir aqui os elementos. Glória a Deus. Amém. Pode ir. Isso. Se você quiser assentar no seu lugar, fique à vontade. Tá? Era de manhã, Glória a Deus. quando as irmãs Depois você pega para mim. foram ao sepulcro de Jesus. Sobe aqui. Mas ao chegar, não puderam achar. Não, vou pegar. Só viram Morena bonita, né, irmão? Minha esposa, viu? Glória a Deus. Maria sentou num cantinho ali. Deus é bom, não é, igreja? E as lágrimas Maravilhoso. começaram a rolar. Eu agradeço, Jesus. Foi por mim. Mesmo sem merecer. Foi por mim, Jesus. Maria, estou vivo. Foi por mim. Eis-me aqui. Eu ressuscitei e o poder da morte não me segurou. Essa tumba fria jamais poderia me deter. Eis aqui, olha aqui, tem o poder na terra e céu. Vai e diga aos outros que se levantou Glória a Deus. o Emanuel. Ah, Emanuel levantou. Presta atenção na letra dessa canção. Glória a Deus. É tudo para nós hoje. E Jerusalém estava tão triste, pois o Senhor já não existe. Sem acreditar no que aconteceu.
esta turma fria jamais poderia me deter. Louvado seja o Senhor, aleluia. Aqui tem um poder na terra e céu. Vai e diga aos outros que se levantou o Emanuel. Glória a Você não Deus. precisa ter medo. Aleluia. Ele se levantou. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pega sim o seu cálice, olha. Foi por você. O profeta Isaías disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele nós somos sarados. Aquilo era para mim. Mas se eu morresse lá não resolvia nada. Se você morresse lá não resolvia nada. As pessoas gostam de seguir ícones da história, mas ninguém morreu pelo homem a não ser Jesus. O dono da igreja é quem morreu por ela. Pastor não é dono de igreja. A igreja é de Jesus. Pastores são líderes colocados por Deus. Por isso que pastores saem da igreja, mudam, vão para outro país, outros assumem, porque a igreja é de Jesus. Se a igreja fosse de Pedro, quando Pedro morreu, a igreja tinha que morrer junto com Pedro. É lógico isso, né, pastor? Se a igreja fosse de Paulo, Tiago, quando Paulo morreu, a igreja tinha que morrer com Paulo. Mas por que a igreja não morreu? É porque o dono da igreja morreu, mas ressuscitou. Amém? Diga assim, ó, eu agradeço. Foi por mim. Eu te convido agora a entrar na minha vida, Jesus. A entrar na minha casa. E me sustenta em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora o pão. Vamos agradecer a Deus pelo pão. Diga assim, eu agradeço. Foi por mim que o Senhor entregou o seu corpo, sofreu dores, foi humilhado, apanhaste, sofreste todo tipo de mal em teu corpo e ali entregou também o teu espírito a Deus, concluindo assim o grande projeto. Mas no terceiro dia, o Senhor, meu Jesus, ressuscitou. E hoje eu posso desfrutar da tua santa presença. Eu não mereço, mas eu tenho o direito, porque o Senhor morreu por mim. Amém? Vamos todos juntos participar do pão. Lembra do que Ele fez por você? Ele não era obrigado, não foi obrigado a fazer isso. Eu sempre prego que Deus poderia deixar o homem se perder após a desobediência, mas não. A Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, a graça de Deus manifestou e chegou até nós. E nós temos a responsabilidade de transmitir isso, porque chegou até nós. A Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. Você é responsável por levar Jesus às pessoas, porque um dia alguém te levou a Jesus. Então vamos todos participar. Após participar, eu convido você a desocupar suas mãos e dar um lindo aplauso a Jesus, o nosso Salvador. Vamos todos juntos?
Glória a Deus. Pode se assentar. Deus abençoe vocês. Pega para mim os presentes lá. Olha, vamos consagrar a Deus a nossa oferta. Você que trouxe a sua oferta, vamos consagrar aqui ao Senhor. Estamos avançando com a obra de Deus, né? Estamos aí avançando e Deus tem operado. Deus tem abençoado pessoas através dessa obra. Amém? Estamos aqui toda terça-feira às 20 horas, orando e estudando a palavra de Deus. E também às quintas-feiras, às 20 horas, graças a Deus, irmãos, tem tido boa frequência os cultos de terça e quinta. Amém? Nós estamos aqui fazendo um estudo, chama Regeneração. Começamos terça, ministramos a outra parte na quinta e na próxima terça a gente conclui sobre o novo nascimento. Você que pode, tem disponibilidade, esteja aqui às terças e às quintas também cultuando a Deus. Também há o projeto aqui às quintas, projeto de alfabetização. Tem aqui a professora abençoada que ensina as pessoas a lerem e escreverem usando a Bíblia. E tem sido uma bênção, amém? Tem sido uma bênção de Deus. Ah, tá. Irmãos, nós também estamos elaborando aqui um curso, chama um curso de integração. Ele está sendo agora acertado os detalhes. Em breve, esse curso será implantado aqui no horário da escola dominical. Nós temos o projeto da escola dominical, que será aos domingos, de 9 às 10. E nós estaremos com esse curso aqui, tá? Para que é esse curso? É para você conhecer a igreja, para você saber o que a igreja prega, o que a igreja ensina. Aí você vai conhecer as doutrinas que a igreja ensina. Às vezes você está numa igreja que não crê no Espírito Santo e você continua ali como se nada tivesse acontecendo, tá? Às vezes você pertence a uma igreja que torce todas as doutrinas da Bíblia e você continua ali como se nada tivesse acontecendo. Então esse curso de integração, ele vai dar a você uma noção, tem as principais doutrinas da Bíblia, tá? As doutrinas teológicas, tá? Muito bem elaborado, um curso simples e objetivo, linguagem clara e também regras de funcionamento da igreja Ignis Dei, tá bem? Então, principalmente você que está chegando agora, para você é de suma importância. Esse curso em breve será iniciado aqui na igreja. A gente vai falando, divulgando sobre isso. Amém? Glória a Deus. Você que tem a sua oferta, traga aqui, vamos consagrar ao Senhor. Bendito seja Deus. Se tiver um fundo musical bonito aí. Ah, vocês vão cantar? Ah, beleza. Isso aí. Glória a Deus. Vou ficar aqui para me aprender a cantar. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele
na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Senta aí no seu lugar. Olha, depois que nós encerrarmos aqui, nós vamos tomar ali um café abençoado. Amém. Café não tem nada a ver com a Páscoa, tá? Então vocês não deviam tomar café, né? Nós vamos sortear aqui uns presentes. Cadê os nomes? Você vai me ajudar? Vai? Olha, nós sabemos que a Páscoa não é chocolate, é chá amargo, tá? Mas a gente sempre sorteia chocolate aqui, né? Quem já ganhou chocolate aqui no sorteio? Eita, tem uma irmã aí que sempre ganha, hein? Aham. Quem vai tirar o papel? Pode ser você? Então tira um aí que eu vou ler o nome. Meu nome está aqui também? Cadê a irmã? Meu nome está aqui? Tá na... Já sei. Ah, Jesus. Problema não, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Irmão o quê? Ah, tá. Agora, como é que era o nome da mãe de Jesus? É. Tá, gente, é só um mistério que a gente faz, né? É. Não, essa irmã, eu tenho certeza que ela gosta de tutu mineiro, essa irmã, viu? É, vai, irmã, vem cá, irmã.
A Maria da Penha. Entrega ela, bem. Tira a foto aí, tá? Na hora aqui, ó. Isso. Glória a Deus. Então o nome dela já sai, tira outro. Isso. Deixa eu ver. Essa menina é bonita, igual o pai dela, não é, irmão? Não é? Não. Deixa eu ver aqui. Não, esse nome tem na Bíblia, não tem? Tem não, né? É diferente esse nome, né? Essa também gosta de todo. Hoje, os mineiros tá bombando hoje, hein? Glória a Deus, hein? Só dá mineiro, ó, e gosta de tutu, não gosta? Ô, irmã, lá na região, lá tem tutu, onde a senhora mora? Tem, então vem cá. Glória a Deus. Irmã Aldeide, Deus abençoe, tá? Eles falam que chocolate dá espinha, conversa, né? Essa vasilha aí é difícil sair o nome, né? Vai dificultar, né, irmã? Deixa eu ver. Nossa, não tem na Bíblia, esse nome não tem na Bíblia. Essa irmã aqui é de um pouco longe, já não mora no monte, não. Como que a gente vai identificar? O que a gente vai falar sobre ela? Ela mora em outro concelho. É a Núria. Ai, dá ela aí. Ai, Núria. Ô, Núria, você gosta de chocolate? Se não gosta... É os preferidos? Pai, então tá bom. Amém. A Mercedes a gente sorteia outro dia, né, Tiago? Amém. Glória a Deus. Irmãos, então vamos ser despedidos e vamos tomar um café. Faz assim com as suas mãos, vamos ministrar a bênção apostólica, tá? Olha, que Deus dê a você uma semana abençoada. Tudo que você colocar as suas mãos possa prosperar, tá? E que toda seta maligna tirada contra a sua vida seja repreendida em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, e todos dizem amém. Deus te abençoe.